12º dia de curso e a prova. Foram 2 dias de aula e o terceiro foi a prova. Essa prova foi sobre RPA. Então, se você está estudando para essa prova, fica ligadinho aqui que eu vou dar um bisu para vocês. O RPA é a Regulamentação Profissional do Aeronauta. É a Lei 13.475, de 28/8/2017. Decora assim, não decora 13.485, é muita coisa. 13.475. Decora assim que você vai se dar bem. 28/8/2017. E ela revigora a Lei 7.183, 5 de abril de 84. Tá, e aí? Do que essa lei fala? Essa lei especifica as funções, o que é o aeronauta, o que ele faz dentro da aeronave, suas responsabilidades. Então vamos lá? Vamos aprender mais um pouquinho? Então, tem a tripulação e o aeronauta. Dentro do avião, quando você estiver trabalhando, você vai ser a tripulação. Para os terráqueos, aqui em terra, você é o aeronauta. Então, do que é composta os aeronautas? Piloto, copiloto, mecânico de voo e comissários. Primeira classificação. Daí, dentro do avião, isso tudo são chamados de tripulação e são divididos em 2. A tripulação de cabine e a tripulação de voo. Tripulação de voo são todos os necessários para fazer a aeronave decolar. Então, vamos lá. Como é composta a tripulação de voo necessário para decolar a aeronave? Comandante, copiloto e, se necessário, um mecânico de voo. Por que se necessário? Depende da aeronave. Então, tripulação de voo necessário para fazer o avião decolar. Já a tripulação de cabine é toda ela que faz os serviços para os clientes. Então, somos os comissários. Tripulação de cabine, comissário de voo. Pronto. Se você acertar isso, já tá com a prova garantida. É o básico que você tem que saber. Tem ainda a tripulação extra, tá? Que ela não está em serviço. Você ganha por hora de trabalho, mas não ganha como hora de voo. O que é uma tripulação extra, Karina? Então, eu já falei que tem a tripulação de voo, que é o quê? Necessários para fazer o avião decolar, dependendo do avião. Tripulação de cabine são todos os que servem aos clientes, os comissários de voo. E tem os tripulantes extras, que eles não estão em serviço. Então vamos dar um exemplo. O meu trajeto sai do Rio de Janeiro para hoje, sábado. O meu trajeto sai do Rio de Janeiro para São Paulo, hoje, certo? E amanhã eu também tenho que sair do Rio de Janeiro, amanhã domingo, eu tenho que sair do Rio de Janeiro para Brasília, tá? Como é que eu saio sábado do Rio para São Paulo e domingo eu tenho que sair do Rio para Brasília? Sendo que na minha escala só tá isso, Rio, São Paulo, sábado, Rio, Brasília, domingo. Você foi numa jornada de trabalho, só que na sua escala não estava que você no sábado tinha que voltar de São Paulo para o Rio. Não estava na sua escala. Então, você volta de São Paulo para o Rio como tripulante extra, ou seja, você não está em serviço. Você precisa voltar para o Rio, porque no dia seguinte você tem que sair do Rio para outro lugar. Deu para entender? Então, essa é uma tripulação extra, não está na sua escala, mas você precisa voltar para sua base. Base é onde está o seu contrato de trabalho. Minha base é no Rio, minha base é em São Paulo, minha base é não sei aonde. Tem que voltar para sua base para fazer a sua nova jornada. Nem sempre, eu também pensava assim, que se você tem uma jornada que você vai para um lugar trabalhando, você obrigatoriamente tem que voltar para sua base trabalhando. E nem sempre é assim. Nem sempre. Você pode ir de Rio de Janeiro para São Paulo, trabalhando, de São Paulo para o Rio, trabalhando, mas às vezes não acontece. Então, quando isso não acontece, é uma tripulação extra. A tripulação extra tem direito a assentos, tem direito à alimentação, ok? Comissários estrangeiros. Eles não podem trabalhar nacional a não ser que esteja em falta de comissários nacionais. Então essa lei ela se aplica a brasileiros natos ou naturalizados.
comissários estrangeiros só poderão trabalhar aqui se por algum acaso não houver tripulação suficiente para um voo. E agora a diferença entre viagem. O que é uma viagem? Viagem é quando você sai da sua base, vamos supor que minha base seja no Rio de Janeiro. Faz a sua trajetória, São Paulo, Bahia, não sei o que lá, nananã, parou em algum lugar, descansou, dormiu, fez a sua pernoite, né? E aí você volta para sua base. A sua viagem não é quando você sai da sua base e dorme em algum lugar. Isso não é uma viagem. A viagem sempre vai ser quando você sai da sua base e quando você retorna à mesma. Isso cai e isso dá muito nó da cabeça. Então, o que é viagem? Você saiu do Rio, foi para São Paulo, dormiu em algum lugar, pernoitou, voltou por outros lugares ou para os mesmos lugares e chegou na sua base, que é o Rio de Janeiro. Isso é uma viagem, tá? Trajeto é o que você faz, como eu falei. O meu trajeto foi Rio-São Paulo, eu fiz um trajeto. São Paulo-Bahia, 2 trajetos. Bahia não sei o que lá, 3º trajeto. Entendeu? Mas a viagem, ela só é completa quando você volta para a sua base. Independente se demorou uma semana, um dia, se dormiu, se não dormiu. Isso é uma viagem, ok? Não se esqueçam. O que é o descanso? Gente, tudo que acontece isso dá um pouco de nó na cabeça, porque o trabalho de um tripulante é completamente o trabalho de um terráqueo. Terráqueo, a gente fala pro pessoal que trabalha em terra. É completamente diferente as horas de trabalho, descanso. Então vamos para essa parte agora. O que é o descanso? Aqui, quando você descansa, eu tô indo pra casa descansar, não é? Você termina a sua jornada de trabalho, você vai pra casa descansar. Não. No comissário de voo, o descanso é quando você está voando, tá? Acabou o seu serviço, você senta na aeronave. Eu vou descansar um pouquinho aqui. Você está sentado dentro da aeronave e você está descansando. Pronto. O que é descanso? Dentro da aeronave. Vamos pro repouso. Agora vai começar a complicar um pouco mais. Repouso é todo término de jornada. Então lembra que como tripulante extra eu saí do Rio e fui a São Paulo? Eu cheguei em São Paulo, dormi em São Paulo e no outro dia eu vou ter que voltar como tripulante extra pro Rio. Então, a minha jornada de trabalho foi do Rio a São Paulo. E o meu descanso foi quando eu cheguei em São Paulo. Eu descansei. Isso é fornecido pela empresa, o hotel, o transporte do aeroporto até o hotel onde você vai ficar, a sua alimentação. Quando você está fora da sua base, a empresa lhe fornece isso. Então, repouso é fora da base. Qualquer lugar onde você terminou sua jornada e vai ter que pernoitar. Esse repouso também pode ser em casa, tá? Então, a minha jornada foi Rio-São Paulo. Foi um bate e volta, eu não dormi em São Paulo. De São Paulo voltei para minha base no Rio, eu completei uma viagem, 2 jornadas. Rio-São Paulo, São Paulo-Rio. E eu fiz o meu repouso em casa. Acabou minha jornada, fiz o meu repouso em casa. Então o repouso pode ser no hotel ou em casa. A diferença é que se for no hotel, todos os custos são pela empresa. Então o hotel eu pago pela empresa, alimentação, transporte, tudo é pela empresa. Mas é sempre, o repouso ele sempre vem depois de uma jornada de trabalho. A folga, eu confundia muito folga com repouso. A folga, ela sempre vem após um repouso. A folga, ela é sempre na sua base. Então, você nunca vai tirar folga em outro estado que não seja a sua base contratual. Então, você fez uma pernoite em Paris, você vai ter sua folga lá de 24 horas. Não, sua folga sempre vai ser na sua base contratual. A folga, ela é o quê? É um período ininterrupto de 24 horas. E a folga, ela sempre vem após o repouso, tá? Então, eu fiz o meu repouso, fiz uma jornada, fui, voltei, ou estou... Mas mesmo assim eu tenho que voltar pra base, né? Então, eu fiz um repouso, após o repouso sempre vem a folga de 24 horas, né? Então, você fez 6 períodos trabalhando, o 7º período de 20... Porque a gente não conta dia,
na aviação não é dia. Nosso dia nunca começa meia-noite e termina meia-noite. Não é assim. Nós contamos 24 horas, porque o meu dia pode começar 1h da tarde e acabar 1h da tarde do outro dia seguinte. Então esquece esse negócio de dia que não tem mais, tá? É 24 horas. Então eu tive 6 períodos trabalhados de 24 horas. No 7º período eu vou ter que ter é obrigatório ter uma folga. É como se fosse 6 dias na semana trabalhando e o 7º eu vou descansar, eu vou ter minha folga. Porém, não é segunda, terça, quarta, esquece, porque, como eu disse, são períodos de 24 horas. Você não vai, eu vou trabalhar de segunda a sábado e no domingo eu vou descansar. Eu vou ter minha folga. Esquece isso, tá? Períodos de 24 horas. São ininterruptos e sempre na sua base, ok? Então você precisa fazer uma viagem, que é você sair da sua base, ir e retornar à sua base, e só na sua base você tem a sua folga, tá? Você tem no mínimo 10 folgas mensais, tá? No mínimo, você tem que ter 10 folgas mensais, mas isso depende da hora de voo que você tem, tá? Em voos internacionais de longa duração, essa folga pode se estender até 36 horas. Então, a gente tem a folga sociais, que são 2 períodos de 24 horas, como se fossem 2 dias, mas nós não contamos como dias. Então, 2 períodos de 24 horas, que ele tem que se iniciar até meio-dia de sábado, tá? Como se eu trabalhasse de segunda a sexta e tivesse sábado e domingo de folga, ok? Isso conta sábado, domingo e feriado, ou seja, eu nunca vou ter uma folga sábado, domingo e feriado? Sim, você vai. Você pode ter até você vai ter 2 períodos de 24 horas começando do meio-dia de um sábado. Quando isso vai ser? Vai estar na sua escala. Não tem, tantos períodos trabalhados, eu vou ter certeza que eu vou ter 2 períodos de 24 horas de folga. Você não sabe, isso vai vir na sua escala. Isso é feito pelo pessoal lá lá de cima que faz a escala, tá? Mas então assim, haverá algum momento em que você vai ter 2 dias e 2 períodos de 24 horas que você vai ter uma folga, tá? Você vai ter, no caso, 2 folgas. Se você acabou de voltar das férias ou ficou afastado por alguma doença, as suas folgas vão ser determinadas, vão depender desse período que você ficou afastado da empresa, tá? Então, se você tirou férias, suas folgas vão depender desse período de férias, e se você ficou afastado por doença, suas folgas vão depender desse período que você ficou afastado pela doença.